Fala galera, eu sou Marcelo e sejam todos bem-vindos ao Anime Underground e ao review completo do capítulo 340 de Nanatsu no Taizai. E esse vídeo está sendo repostado novamente, mas agora totalmente colorido e com várias animações. Portanto, é um vídeo totalmente inédito e eu espero de coração que todos vocês curtam. Todo o grupo testemunha o perigo que o caos representa. Mesmo assim, Merlin escolhe deixar seus amigos e desaparece com Arthur. Quando a paz chega, surge também uma inesperada despedida. Nanatsu no Taizai, capítulo 340. Eu quero ver você. Enquanto a celebração seguia no reino de Leones, algo inesperado acontece. Os 7 pecados capitais de repente aparecem no meio da celebração, deixando os convidados e o próprio rei Bartra surpresos. E de todo o reino é possível escutar o grito que ecoa: os 7 pecados capitais voltaram. Porém, as pessoas do reino não são os únicos que estão surpresos. Os próprios pecados estão surpresos e confusos com tudo isso. Golter se pergunta se todos voltaram, enquanto Tiane confusa pergunta onde Arthur e Merlin estão. E Ban, sem hesitar, logo responde: se eles não estão aqui, isso significa que eles ficaram por lá. Mas Tiane não consegue entender por que ela faria isso. Mas King acredita que seria bem constrangedor ficar com eles, depois de tudo o que aconteceu. E bem triste, Elizabeth se aproxima de Meliodas e pergunta a ele o que eles devem fazer, já que Merlin provavelmente deve estar sofrendo com tudo isso. Meliodas fica em silêncio por alguns segundos, mas logo responde dizendo: não se preocupem com isso. É muito provável que Merlin esteja rindo de tudo isso agora. Surpreso com a resposta de Meliodas, Ban questiona dizendo: capitão, entendo que possa estar com raiva, mas isso não é um pouco demais? Enquanto isso, podemos ver Merlin sorrindo. A maga estava completamente feliz enquanto observava o mundo que Arthur criou com o poder do caos. E vendo tudo aquilo, ela dizia: uau, apesar de tudo é tão incrível. Então esse é o vislumbre do poder do caos? Mas não era só aquele mundo que chamava sua atenção. A espada sagrada também despertava sua curiosidade. Afinal, aparentemente, a espada ainda não tinha uma forma definida. Mas Merlin queria entender o motivo e questionava: será esta a verdadeira forma? Ou é um sinal de que ainda tem margem para uma outra transformação? Ou talvez seja porque o poder mágico do Arthur ainda não esteja completo. Merlin se demonstrava bastante animada ao pensar em todas aquelas possibilidades. Mas enquanto observava aquela espada impressionada, a gente escuta uma outra voz dizendo: fazia tempo que não via essa expressão. Sim, aquela voz era do rei Arthur, que acabou de despertar, e ele seguia dizendo: esta expressão com certeza significa que você é a Merlin de sempre. Porém, a maga questiona Arthur, lhe perguntando se por acaso ele está lhe criticando por rir mesmo depois de se separar dos seus companheiros. Com algum esforço, Arthur tenta se levantar e diz a ela que não, somente que isso é bem típico dela. Porém, enquanto dizia aquilo, o jovem rei tossia muito. Merlin, preocupada, pede para que ele não se esforce tanto. Arthur entende e pergunta à maga onde eles estão naquele momento. E ela explica que aquele lugar é um dos grupos de edifícios que ele criou inconscientemente. No entanto, aquilo parecia ainda não estar completo e a estrutura interior era bastante fraca. Arthur se lamenta um pouco, mas aceita isso de boa, porque na realidade uma outra coisa lhe incomodava bem mais do que isso. Arthur, pela primeira vez, confronta Merlin
e olhando diretamente em seus olhos, ele pergunta: por que você não contou para os 7 pecados capitais sobre o caos? Por que você só disse agora, depois de todo esse tempo? Merlin então abaixa sua cabeça, fecha seus olhos e sorri, e responde a Arthur com uma outra pergunta: então você também tem raiva de mim, Arthur? Afinal, eu te ressuscitei como rei do caos apenas para satisfazer a minha própria ganância e curiosidade. Mas ao perceber o tom da voz e o olhar triste de Merlin, Arthur logo responde: porque eu teria raiva de você? E ele segue dizendo: obviamente o caos é uma escuridão que até os demônios temem chegar perto, e uma luz que até as deusas veneram. Uma existência extremamente poderosa que por sua vontade criou este mundo, nós humanos e até mesmo os deuses. Tudo foi criado por este poder. Mas, se for o caso, se a pessoa que tiver o domínio desse poder tiver um bom coração, então ela pode criar um mundo perfeito e maravilhoso. Naquele instante, nós podemos observar através dos pensamentos de Arthur o mundo que ele deseja criar. E ele termina dizendo: Merlin, você me guiou porque acreditava que eu poderia me tornar o rei desse mundo. Bastante emocionada, Merlin comenta que Arthur se tornou um grande homem. E naquele momento, algo de estranho estava acontecendo com a Excalibur. A matéria escura começa a desaparecer e a espada começa a tomar uma outra forma. Então, voltamos novamente a Liones, onde podemos ver os 5 pecados capitais reunidos ao lado da princesa Elizabeth. Em silêncio, eles demonstravam uma profunda tristeza, mas é Meliodas que quebra aquele silêncio dizendo: quando eu disse que Merlin estava sorrindo, aquilo não foi um elogio nem uma brincadeira, pois a única coisa que ele sabe é que essa é sua personalidade. No fim, Meliodas confessa: eu pensei que a conhecia, porém percebo que nunca compreendi. Bem triste, Diane pergunta: ei, capitão, os 7 pecados capitais irá acabar desta vez? Mas logo Ban responde por seu capitão: se há um começo, sempre haverá um fim. Até mesmo Escanor já não está mais aqui. Ao ouvir aquilo, King grita com Ban dizendo: há um limite para o quão insensível você pode ser. Porém, nosso pequeno Hawke não sabia que Escanor havia partido. Ele não consegue acreditar e começa a chorar sem parar, enquanto Elaine tenta consolá-lo. Mas no fim, Meliodas admite dizendo: seja como for, não podemos deixá-los assim sozinhos. Ban fica surpreso com a decisão do seu capitão e King questiona: mas já derrotamos o gato monstro e o Arthur está com Merlin. Então, por enquanto, não deveria ser seguro? Mas é então que Meliodas, com uma expressão bem séria, responde: o caos ainda não desapareceu. Ao ouvir isso, quase todos ficam surpresos, com exceção de Gualter, pois podemos perceber que sua expressão não é de surpresa. E Meliodas segue dizendo: daquela vez, todos nós vimos o mundo que Arthur criou inconscientemente e o ataque de Cat depois de ter devorado o braço direito dele. Esse foi um poder que nunca tínhamos encontrado antes. E se o Arthur for incapaz de controlar completamente o poder do caos, e se no fim ele acabar sendo devorado por esse poder, então seria nesse momento em que uma nova ameaça nasceria. Um novo inimigo nunca visto antes, e Britânia passaria por momentos assustadores que ninguém nunca jamais havia imaginado antes. Britânia iria se tornar um inferno. Ao ouvir tudo aquilo, Elizabeth fica em estado de choque, enquanto Diane não parava de questionar o motivo de Merlin não ter contado nada sobre o caos.
e por que ela decidiu só contar agora, depois de todo esse tempo. Mas é então que Meliodas levanta a cabeça e diz: então não há outra escolha senão de lhe perguntar pessoalmente. Mas naquele momento, Gualter se aproxima do seu capitão dizendo: você ainda não entendeu? Ban fica confuso tanto com a atitude e as palavras de Gualter, que por sua vez olha bem sério para todos. O que será que Gualter sabe? O que será que ele esconde? Voltamos ao mundo criado pelo caos, onde podemos ver Merlin perguntando a Arthur como ele está se sentindo. E ele então começa a responder que está bem de alguma forma, mas que naquele momento ele apenas deseja voltar o quanto antes para Camelot. Pois se os 7 pecados capitais derrotaram o rei dos demônios, isso quer dizer que Camelot foi finalmente libertada do clã dos demônios. No entanto, Arthur ainda não sabia que o reino foi totalmente destruído, e Merlin parecia não ter escolhas, e pretendia lhe contar toda a verdade. Porém, naquele instante, tudo começa a tremer. Aquele lugar estava sendo atacado por alguma coisa, até que então Arthur e Merlin escutam uma voz assustadora que dizia: Arthur, você está aí dentro, não está? Aquela presença, Arthur não tinha dúvidas, ele tinha certeza que ele havia derrotado ele. Porém, Merlin comenta que esse é o poder do caos, mas pede para Arthur não se preocupar, pois ela irá protegê-lo. Enquanto isso, aquela criatura dizia: consigo ver através do teu cheiro um aroma muito saboroso. Ei, Arthur, brinca comigo mais uma vez. Desta vez, eu não irei perder. Cat ainda estava vivo. Ele estava imenso e muito mais assustador. E agora, aparentemente, também muito mais poderoso. No entanto, antes que fizesse qualquer movimento, Cat percebe que tem algo vindo em sua direção. Aquele monstro é brutalmente atingido por uma enorme e poderosa magia. E a pessoa que fez esse ataque foi Merlin, que chama aquele gato monstruoso para brincar com ela, dizendo: eu serei a sua adversária. Um ataque inesperado. Cat está furioso e não irá permitir que ninguém atrapalhe o seu banquete. Mas seu adversário não é qualquer um, pois Merlin irá proteger Arthur com sua própria vida. O poder do caos contra a magia infinita. Caos versus trapaça. Que a batalha comece. Continua no próximo capítulo, o 341, intitulado Cat Palug. E aí, gostaram do vídeo e do capítulo? Eu quero saber qual a opinião de vocês, o que acharam de todos esses acontecimentos e o que esperam do próximo capítulo. Comentem aí embaixo e também lá no Instagram, onde eu posto todos os dias notícias, novidades e informações, não só sobre Nanatsu no Taizai, mas como também de vários outros animes e mangás. Então se você ainda não segue o canal lá no Instagram, será muito bem-vindo. É Marcelo Nindê, ou o primeiro link da descrição. E agora eu quero agradecer os apoiadores do canal, muito obrigado mesmo pelo apoio de vocês. E se você também quer ajudar o canal, quer ser um apoiador, é só acessar o link do Apoie-se na descrição ou no final do vídeo. Além de me ajudar a continuar com esse trabalho, você irá ganhar alguns benefícios, como poder assistir antecipadamente todos os vídeos do canal e também participar do nosso grupo secreto lá no WhatsApp. E agora eu vou ficando por aqui, mas não antes, claro, de agradecer a cada um de vocês. Muito obrigado, eu espero vê-los no próximo vídeo. Falou, fui, é nóis!